Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um vaso de barro chamado 7 trovões. Gostaria de também incluir a escritura de Jeremias, capítulo 32, versículo 14, onde nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Um vaso de barro chamado 7 trovões. Nós sabemos já de antemão que o vaso de barro nada mais é do que um ser humano. É um ser humano porque nós fomos feitos do barro, do pó. Fomos criados do pó, como foi feito o primeiro Adão, e dali todos os homens têm a mesma composição. Irmão Brana, ao falar sobre o livro selado com 7 selos, e lendo a escritura de Jeremias capítulo 32, porque em Jeremias capítulo 32 temos um quadro de o povo, antes um pouquinho de ser levado para a Babilônia como escravos, cativos para a Babilônia, Deus ordenou a Jeremias que ele comprasse os campos do seu primo Hananel, e aquelas escrituras de compra, aqueles autos de compra, era para Jeremias pegar aqueles autos e colocar em um vaso de barro. Então eu peguei este vaso aqui, não é de barro, mas queria que os irmãos pudessem ter em mente o que aconteceu com Jeremias e o que aconteceu conosco também, para nós também. Sempre Deus trabalhando em um vaso de barro. Então, Jeremias deveria pegar aqueles autos e colocar em um vaso de barro, porque Deus estava fazendo uma promessa de que eles retornariam da Babilônia e negócios ainda se fariam naquela terra. Então ele poderia pegar aqueles autos de compra e ir reclamar a compra que ele tinha feito dos campos de seu primo. E durante aqueles 70 anos em que estiveram na Babilônia, aqueles autos, aquela escritura não se desintegrou, não se estragou, não se desfez. Por isso foi colocado dentro de um vaso de barro para estar protegida, para que quando eles retornassem da Babilônia, Jeremias, ainda em poder daquelas escrituras, pudesse ir reclamar o seu campo. Irmão Brana explicando sobre isso e fazendo uma associação ao livro selado com 7 selos, conforme Apocalipse capítulo 5, que ninguém fora digno de tomar o livro, muito menos, não fora digno de olhar para o livro, muito menos de poder desatá-lo, tomá-lo em suas mãos e desatá-lo. O irmão Brana diz na mensagem A Brecha 144, um selo no Antigo Testamento era como um rolo. O irmão Brana agora usa folhas de papel para ilustrar o enrolamento, selagem e abertura de um rolo de pergaminhos, diz o editor. E aqui estava um mistério, e este mistério estava oculto. Muito bem, estava selado em volta e colocado aqui o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e afixado aqui fora deste lado, o direito a tal e tal. E continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este então. Era num rolo. O que o irmão Branco está mostrando? Que lá naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, os livros não eram como nós temos livros
com 4 cantos, né? Como este livro das eras, como a Bíblia Sagrada, ou qualquer outro livro que porventura você possa adquirir, ter hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, são formados desta maneira, que você pode folhear, né? E ir passando página por página. Mas no Velho Testamento, um livro era como um pergaminho. Você tem um pergaminho escrito e você o enrola, né? E o livro inteiro da redenção era um livro selado com 7 selos. Então você tem o primeiro pergaminho, irmão Brana diz que se colocava um selo e selava aquele pergaminho. Estava selado, de modo que você não sabe o mistério do livro, senão depois que romper o selo. Você precisa romper o selo para poder abrir o livro. E o livro inteiro da redenção era um livro composto com 7 selos. Ou seja, era um primeiro pergaminho, um selo. Então, tem-se depois um segundo pergaminho em volta deste primeiro livro, ou deste primeiro selo, e você vai envolvendo o livro. O mistério está escrito nas folhas destes pergaminhos. E este mistério só é revelado quando você rompe o selo, porque o livro está selado, segundo o selo. E assim gostaria que os irmãos tivessem em mente, porque o livro é composto de 7 selos. Eu aqui na ilustração fiz apenas 2 pergaminhos, 2 selos, mas tenham em suas mentes que o livro é composto de 7 selos. Então, temos mais um pergaminho, um terceiro selo, temos um quarto pergaminho, um quarto selo, um quinto, um sexto e um sétimo selo. Porque temos um 7º pergaminho. E este 7º selo é o selo que envolve todos os selos. Eu poderia tomar outro tema aqui, mas o foco que nós queremos agora tomar é o vaso de barro chamado 7 trovões. Por quê? Porque o irmão Branham diz, então, aqueles pergaminhos, aqueles autos de compra que Jeremias comprou, aqueles campos que Jeremias comprou, e aquela escritura foi colocada em um vaso de barro e guardadas para que aquela escritura não se corrompesse. O que nós temos aí, o quadro que nós temos, vamos continuar lendo, irmão Branham, na brecha, nós lemos 144, onde ele explica como era um livro no Velho Testamento e como se dava a selagem e o rompimento destes livros. 145, que a coisa inteira aqui são 7 selos. O foco para nós hoje são 7 selos que têm os mistérios de Deus. Os 7 selos inteiros contêm os mistérios de Deus. Aqueles mistérios, eles foram se desenvolvendo durante as eras da igreja. Nós sabemos que Cristo tomou aquele livro quando ele subiu, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o inferno, quando ele ressuscitou, quando ele subiu, ele tomou este livro selado com 7 selos e rompeu cada selo. Rompeu cada selo e aqueles mistérios começaram a se manifestar. Mas não foram perfeitamente entendidos, senão quando viesse o 7º anjo. De acordo com o Apocalipse 10, este 7º anjo revelaria tudo o que aconteceu durante as eras e que os irmãos cumpriram aquelas escrituras, aqueles selos abertos, e não entenderam que estavam cumprindo aquilo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, Deus prometeu que ele revelaria do que se tratou tudo isso, e mais do que isso, o mistério, porque os selos, além de conterem os mistérios dos acontecimentos, também reserva a
revelação do mistério. Exatamente isso. O mistério é este vaso de barro. O mistério é Cristo. Cristo é este vaso de barro. Cristo. Vamos ler, irmão Brana. Então, 7 selos. Tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo. Todos selados aí. E revelados por 7 diferentes selos. Que querendo Deus, que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir do que se trata tudo isso. Viu o que o irmão Brana está falando? Que Deus permita puxarmos estes selos e darmos uma olhada no livro e descobrir do que se trata tudo isso. Nós sabemos que o livro foi tomado pelo Cordeiro. Nós sabemos que o único que foi digno foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o dono original. O dono original desceu de sua glória, se fez carne, cumpriu os requisitos, tornou-se um parente redentor e subiu para poder tomar esse livro e prometeu que ao finalizar as eras da igreja, quando o tempo estivesse acabando, ele se manifestaria para se revelar e para revelar do que se tratava tudo isso. Por isso, um vaso de barro chamado 7 trovões. O título já deveria dizer tudo, meus irmãos, para quem tem revelação. Já queria mostrar que 7 trovões é um nome. 7 trovões não são um conjunto de frases, um conjunto de palavras, um conjunto de escritos, uma série de pregações. 7 trovões não é uma série de pregações. 7 trovões é um nome. Se você quiser observar o 7º selo, 255, o que é esses 7 trovões que nós estamos falando? Apocalipse 10, verso 4. Quando o anjo forte está descendo do céu, vestido de uma nuvem. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O anjo forte, Cristo, aquele que foi digno, aquele que desatou os selos e os cumpriu durante as eras da igreja, agora está descendo em Apocalipse 10, trazendo este livrinho, esta revelação, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar. E quando ele colocou o pé sobre a terra e sobre o mar, clamou como quando ruge o leão, como que brama o leão. Então 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7 trovões soaram suas vozes quando o anjo forte desceu do céu. O anjo forte, quando ele desceu do céu e se fez carne na pessoa bendita do Senhor Jesus, ele foi um vaso de barro chamado Senhor Jesus Cristo. Depois que ele venceu e subiu, ele voltou à sua forma original. Ele voltou à coluna de fogo, diz irmão Brana. Quando Paulo o encontrou no caminho de Damasco, ele encontrou-se com a luz. Ele não encontrou-se com a forma corpórea do Senhor Jesus. Ele encontrou-se com a luz e aquela luz disse a eles: eu sou Jesus. Ele ainda não podia revelar o seu mistério a Paulo. O mistério seria revelado só nos dias da voz do 7º anjo. Então, quando ele desce em Apocalipse 10, na sua forma original, quando ele desce vestido de uma nuvem, ele precisa pôr um pé na terra e outro no mar. E se ele precisa pôr um pé na terra e outro no mar, precisa se materializar, ele precisa de um vaso de barro. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de um véu. É isso que o irmão Brando diz na mensagem O Desvelar de Deus. Quando aquela palavra for desvelada, quando aquela palavra for interpretada, quando aquela palavra se tornar manifestada, que espécie de rosto isto será? Isso terá que ser velado num vaso de barro. Os 7 selos precisavam estar velados em um vaso de barro. Os 7 selos precisavam ser colocados em um vaso de barro, para uma hora determinada, para um tempo determinado. Então, o que nós vemos que o irmão Branco está falando, 145, eu não quero me deter, 146, o rolo de pergaminhos, aí está, sabíamos que estava aí, sabemos que era redenção, críamos que era redenção. Jeremias disse
Este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre, num vaso de barro, num corpo humano. Estão vendo? Oh, que bela coisa aí sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne. Um vaso terrestre que se tornou carne. Um vaso terrestre chamado Sete Trovões. Um vaso terrestre que se tornou carne. Morreu, ressuscitou. Um vaso de barro chamado Senhor Jesus Cristo, que se fez carne. E que nele estava a nossa redenção, nele estava guardada as profecias do Velho Testamento. Quando uma virgem concebesse, quando uma virgem engravidasse, ali estava guardado para este vaso de barro a nossa salvação, a nossa cura, o nosso perdão, guardados em um vaso de barro chamado Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, então, foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra, falando de Jeremias. Durante 70 anos aquele vaso ficou guardado, aqueles autos de compra ficaram guardados naquele vaso de barro. Estes 7 selos, durante 7 eras da igreja, 2000 anos, ficaram reservados para um vaso de barro chamado Sete Trovões, chamado com o nome de Sete Trovões. Eu sei que Sete Trovões não é um nome. Sete Trovões não é um nome. Sete Trovões é uma atribuição àquela manifestação. Sete Trovões é uma atribuição ao dia e à hora da manifestação do Filho do Homem. E o Filho do Homem se manifestaria para revelar sua palavra. Ao manifestar para revelar sua palavra, automaticamente ele encarna-se em um vaso de barro, na sua noiva. Veja, 255, o 7º selo. 7, o número perfeito de Deus. 7. O irmão Branham bate no púlpito 7 vezes, exatamente em sequência. 7 trovões soaram um logo atrás do outro, como se estivessem soletrando algo. Note, meus irmãos, os 7 trovões soletraram algo. Soletrar é falar, pronunciar letra por letra, separadamente. Então os 7 trovões soletraram uma palavra. Então os 7 trovões soletraram uma palavra com 7 letras. Então o vaso de barro, chamado 7 trovões, 7 trovões, da onde que nós tiramos isso? Da onde nós tiramos essa inspiração? Veja, essa inspiração tiramos Deus escondido e revelado em simplicidade, 384, no final do parágrafo. Veja se não é assim, se o anjo do Senhor abrir estes selos, quanto a isso, lembre-se, está selado com estes 7 misteriosos trovões. Então, o livro, diz irmão Branham, Deus escondido e revelado em simplicidade, está selado com 7 trovões misteriosos. Meus irmãos, o livro estava selado com 7 trovões misteriosos. Será que nós poderíamos dar um nome a esses 7 trovões, visto que o irmão Branham disse que esses 7 trovões soletraram algo? Será que nós podemos obter um nome, uma palavra que esses 7 trovões falaram? As pessoas querem um conjunto de frases, um conjunto de pregações. O que falaram aqueles trovões? O que nos haverão de dizer aqueles trovões, irmão Branham? Quando os selos foram revelados, aquilo revelou os trovões. Quando os selos foram abertos, aquilo revelou o dono original do livro. Quando os selos foram revelados, mostrou Jesus em sua originalidade, em sua forma, em seu nome original. Ele é o dono original do livro. Ele pensou no livro, ele escreveu o livro. Ele reservou o livro para um vaso determinado, para um tempo determinado. E quando este vaso estivesse na terra, ele mesmo estaria entronizado nesse vaso. E por fora, ele põe aquilo que está por dentro. Por fora está escrito aquilo que está por dentro. É o que São Paulo diz, que nós somos epístolas, nós somos cartas escritas e lidas por todo o povo.
quando os selos estavam sendo revelados por William Marion Branham, estava revelando o que estava por dentro. Estava revelando aquele anjo do Senhor que estava por dentro. Estava revelando aquela coluna de fogo que estava por dentro. Aquele Deus original, aquele Deus todo-poderoso que nunca pudera se revelar antes, estava se revelando quando os selos estavam sendo revelados, abertos na pessoa dos 7 trovões, no nome dos 7 trovões. Ah, meus irmãos, então está selado com 7 trovões misteriosos. Os 7 selos selados com 7 trovões. Os 7 selos entronizados nos 7 trovões para que não se estrague, para que o diabo não tente fazer nenhuma façanha de dissolver, estragar, destruir o livro. Então, meus irmãos, qual é o nome dos 7 trovões? Qual é o nome daquele que continha o livro? Qual é o nome daquele que agora tomou o livro? Daquele que o irmão Branham diz que no primeiro selo 283, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando venceu a morte e o inferno, subiu, recebeu um novo nome, 7 trovões. Ele transformou-se nos trovões, ele transformou-se ao Deus original. Ele voltou a ser o que ele era. E, como 7 trovões, ele sela esse livro. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele dá a conhecer os seus mistérios. Quando este vaso terrestre chamado 7 trovões, se manifestassem. Quando este vaso estivesse na terra, ele revelaria o seu mistério. Como que o povo pode olhar e não compreender que os 7 trovões foram revelados? Como o povo pode olhar e não compreender que o mistério foi revelado? Veja, meus irmãos, para nós encerrarmos, para continuar aqui na brecha 147, estas mensagens, nós lemos 145, 144, 145, 146 e vamos encerrar 147. Estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus, do último mensageiro na terra. E quando este último mensageiro na terra, chamado 7 trovões, estiver na terra, então este livro pode ser rompido, este livro pode ser tomado e este livro pode ser descoberto. Pode-se romper o selo e ler o que está escrito dentro deste livro. Amém? Deus abençoe a cada um dos meus irmãos.